Olá, meu nome é Maria Rita, eu sou aluna do Colégio Milênio, nono ano amarelo, e hoje eu vou falar um pouco sobre separação de misturas, solicitado pelo professor Caio Augusto. Inicialmente falaremos das misturas homogêneas. Elas apresentam uma única fase. Agora falaremos da separação de misturas heterogêneas, aquelas que apresentam duas ou mais fases.
Olá, meu nome é Maria Rita, eu sou aluna do Colégio Milênio, nono ano amarelo, e hoje eu vou falar um pouco sobre separação de mistura, trabalho solicitado pelo professor Caio Augusto. Começaremos falando sobre as misturas homogêneas, aquelas que apresentam apenas uma fase. Temos como exemplo da destilação simples a mistura com água e sal. E para separá-las, nós teremos que aquecer a mistura, onde o solvente, que no caso é a água, ela vai evaporar, ela vai sumir, então só vai ficar o sal, ocorrendo assim a separação dessa mistura. Mas é possível realizar esse mesmo processo sem perder o solvente. Para isso, usaremos um condensador. Bom, realizaremos o processo normal de aquecer a mistura, onde o solvente, que no caso vai ser água, ela vai evaporar e aí ela vai passando pela coluna e quando chegar no condensador, ela vai voltar a ser água, ela vai se resfriar. E essa água que sai do condensador será depositada em um outro recipiente, separando assim a água do sal. Temos como exemplo da destilação fracionada uma mistura com água e acetona. Se realizarmos apenas o processo de aquecimento, simplesmente os dois componentes irão evaporar e não será possível realizar a separação dessa mistura. E então criou-se a destilação fracionada, que é muito semelhante com a destilação simples. Porém, teremos agora uma torre de fracionamento que dificultará a passagem do solvente. E esse solvente não terá força de passar por essa torre de fracionamento. Já a acetona, que ela tem um ponto de ebulição menor, ela terá maior facilidade em passar por essa torre de fracionamento. E assim, ela passará pelo condensador, se resfriará e será depositada em um outro recipiente. Temos como exemplo da liquefação fracionada o ar atmosférico. E para fazer a separação dos componentes do ar, é necessário resfriar até que um dos componentes passe para o estado líquido, enquanto os outros permanecem no estado gasoso. Sendo assim, haverá separação dessa mistura. Separação de misturas heterogêneas, aquelas que apresentam duas ou mais fases. A levigação ela é muito utilizada nos garimpos para separar o ouro da areia, com uma corrente de água que levará o mais leve e o mais pesado irá ficar, que no caso é o ouro. Temos como exemplo de flotação a serragem e a areia, que apresentam densidades diferentes. E ao adicionar a água, que tem um solvente intermediário, a serragem, que tem uma densidade menor, irá boiar. E o que tem densidade maior, que é a areia, se concentrará no fundo do recipiente. Esse tipo de separação é muito usado pelos pedreiros que utilizam para separar a areia e a brita ao fazerem uma construção, onde a areia, que é mais fina, ela vai passar pela peneira e a brita, por ter um tamanho maior, ela ficará na peneira, havendo assim a separação dessas misturas.
como exemplo de separação magnética, tem a areia com pó de ferro, onde um elemento ele tem uma atração magnética, nesse caso é o pó com ferro. E aí usaremos um ímã. E esse ímã ele irá atrair o pó de ferro e a areia ficará separada do pó de ferro. A catação é muito utilizada no nosso dia a dia, por exemplo, quando separamos o feijão das impurezas que vêm junto a ele. E então, esse processo é feito de forma manual. Normalmente utiliza-se as mãos ou às vezes o auxílio de algum instrumento, como a pinça, dentre outros instrumentos. Ventilação. Nesse caso, utiliza-se o vento para realizar essa separação. Temos como exemplo retirar o arroz de sua casca. Esse arroz é colocado em bandejas, onde ele é agitado e assim o grão ele se separa da sua casca. E o vento, vai levar ao ser exposto pelo vento, longe, e assim haverá separação dessa mistura. Na decantação líquido-líquido, temos como exemplo água e o óleo. Eles são colocados em um aparelho chamado funil de separação. E a mistura ela deve ser deixada em repouso no funil até ocorrer a separação das fases. E então, quando elas estiverem bem definidas, abre-se a torneira e um líquido, no caso mais denso, ele é escoado e coletado em outro recipiente. Temos também a decantação entre um sólido e um líquido, que podemos citar como exemplo a água e a areia, que também teremos que deixá-lo em repouso até que o sólido, mais denso no caso, ele sedimente-se no fundo do recipiente, e a parte líquida que ficará em cima vai ser transferida para um outro recipiente. Para explicar a sinfonação, podemos utilizar uma mistura bem conhecida, que é a água e o óleo. Deixaremos essa mistura em repouso até que as fases fiquem bem divididas. E aí, vamos vir com um tubo flexível, que é chamado de sifão. E por meio das diferenças de pressão, é possível sugar uma das fases e assim separá-las. A sinfonação também pode ocorrer entre um sólido e um líquido, mas o processo é o mesmo, só mudam os componentes da mistura. Na fusão fracionada, temos a mistura do enxofre com a areia. Essa separação ela é dada pelo ponto de fusão de cada elemento. O primeiro passo é aquecer a mistura, onde um dos elementos ele se fundirá primeiro que o outro. Ou seja, um elemento passará do estado sólido para o líquido primeiro, e assim será possível separá-las. Na dissolução fracionada, temos como exemplo uma mistura entre água e areia, e elas apresentam uma solubilidade bem diferentes. Então, é necessário adicionar um solvente, por exemplo, a água.
e ela vai se misturar, ela vai se solubilizar com apenas um dos componentes, sendo ele o sal. A areia não se misturará com o solvente, mas o processo ele não acaba por aí. É necessário fazer outros métodos para separá-los, como a filtração, decantação. Um exemplo da centrifugação em nosso cotidiano é a retiração da água da polpa de fruta. No caso, a centrifugação, ela é uma aceleração do processo de decantação, que demoraria muito tempo, então ela vai acelerar. Nesse caso, a polpa de fruta é colocada na centrífuga e ela vai girar, girar, acelerar o processo e retirar a água que tem naquela polpa. Cristalização fracionada. Nesse caso, a separação ela ocorre por meio da adição de um solvente, e os elementos eles devem ter uma diferença no coeficiente de solubilidade. Esse processo é utilizado nas salinas, por exemplo, para a obtenção de sais da água do mar, onde a água evapora e os diferentes tipos de sais cristalizam-se separadamente. Na filtração simples, é necessário que haja a passagem da mistura por um material poroso, que, por exemplo, é um filtro que usamos para fazer o café. Ao jogarmos a mistura nesse filtro, a água ela vai passar, porém o pó do café ele ficará retido naquele filtro. Temos também a filtração a vácuo, que é usado para acelerar o processo da filtração. Nesse caso, a mistura ela é submetida a uma sucção quando entra em contato com o funil Butner.